Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nesta manhã vamos falar sobre o tema Vencendo o Desânimo. Não há nada pior do que o desânimo quando ele nos atinge. Nós perdemos a força, perdemos a coragem, perdemos a disposição, perdemos o interesse pelas coisas. A vontade é deitar, dormir, não acordar mais. Mas é nessa hora que nós temos que atentar para o que ensina a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o que leva a gente a entrar nesse momento de desânimo, perder a vontade, é uma dor interna, muitas vezes produzida pela perda de alguém ou por um problema muito sério que nós não conseguimos encontrar a solução. E aí nós entramos num estado de mente preocupado com aquilo, tentamos achar uma solução e aquilo vai para dentro do coração e o coração entristece pela dor, causando esse desânimo total com a vida, com a força da vida. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Como você vê, não é um estado bom. Essa é uma condição de depressão das pessoas. Ele sente uma tristeza tão profunda, um abatimento tão grande que perde o interesse com a vida e costuma até recolher-se num quarto escuro, isola e não quer conversar com ninguém. Não é um estado agradável. Mas o que nós precisamos entender? Vamos pensar então uma forma de vencer esse mal, destruir esse mal, acabar com esse mal. Nós temos que reagir. A palavra do Senhor diz que nós precisamos esforçar e ter bom ânimo. Mas como que eu vou esforçar e ter bom ânimo se eu estou abatido e meu coração está dolorido? Então, queridos, vamos observar o que diz a palavra do Senhor. O estado dos discípulos após a morte de Jesus era este: dor pela perda do mestre, do amigo, do companheiro, daquele que lhes ensinara, que mostrara a eles tantas coisas lindas, maravilhosas. Eles se sentiam seguros ao lado do Senhor Jesus. Mas quando Jesus morreu, os discípulos se abateram e ficaram tão tristes, mas tão tristes que perderam a vontade de viver, perderam a força, perderam a esperança, não conseguiam ver a luz no dia seguinte. E foi nesse estado que Jesus encontrou com os discípulos de Emaús. E na caminhada junto com eles, Jesus disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. A tristeza estava dentro do coração, estava nos olhos deles, estava nas palavras que eles estavam falando. Jesus não gostou. E Jesus então dirige a eles essa palavra: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus procurou lembrar a eles: será possível que vocês não atentaram para o que ensinou os profetas? Eles disseram que o Cristo ia passar por isso e entrar na sua glória. Só aí que começa a grande missão de restauração da vida humana. Vocês têm que ter alegria, têm que ter gozo e não tristeza. E os discípulos estavam totalmente abatidos. Mas depois que eles foram lanchar, eles perceberam que aquele personagem era Jesus e se alegraram. Logo, imediatamente, eles se levantaram e foram ao encontro dos outros discípulos. E diz o texto no verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor, já apareceu até a Simão. Então houve alegria, houve gozo no coração, porque eles conscientizaram que a tristeza, a dor que estava no coração deles não tinha razão de ser, porque a esperança deles estava na ressurreição de Jesus. Ele havia dito isso muitas vezes, que eles deveriam crer nele, porque ele ia para o céu
e voltaria e os levaria para estar com ele. Então, esta promessa, irmãos, ajuntada com esse estímulo de entusiasmo trazido pela presença de Jesus, é o que nos faz vencer o desânimo. Você não pode olhar para os problemas, olhar para a dificuldade. Você tem que olhar para Jesus. E aí é que entra essa palavra que ele colocou. Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Por quê? Não vos ensinei, não lhes expliquei tudo detalhadamente, que eu estaria convosco por um pouco de tempo, mas que eu deveria ser levantado da terra, que eu deveria morrer e ao terceiro dia eu haveria de ressuscitar, e eu iria para o Pai, e depois eu haveria de voltar para vos levar comigo. Estas palavras foram martelando no coração deles, tirou toda a tristeza e trouxe força e trouxe alegria. Meu querido, por que se abater diante dos problemas? As promessas do Senhor estão de pé. As palavras que ele pronunciou há 2000 anos atrás são as mesmas palavras que tocaram o seu coração e fez você crer nele como Senhor e Salvador. Então preste atenção, meu querido. Estas são as palavras de vida, às quais nós devemos nos agarrar. As palavras que produzem força, vigor, entusiasmo, esperança naquele que verdadeiramente crê no sacrifício de Jesus. Amém? Vencendo o desânimo. É só olhar para Jesus e o seu desânimo vai desaparecer, a sua dor vai sumir e você vai se tornar um vencedor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, glorifica o teu nome na beleza da tua santidade, porque és digno. Glorifico o Senhor Jesus Cristo por ter feito tudo o que precisava ser feito para a minha redenção. E agora eu te peço, confirma essa mensagem, ó Deus, de ânimo no coração daqueles que estão abatidos, para que não olhem para os problemas, mas olhem pela força e a vitória que Cristo trouxe para cada um que confessa os seus pecados a Ele. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é por isso que não podemos nos abater diante das adversidades. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.